Embaixadores de Sião, nos dias 13 e 14 de junho, na Igreja Congregacional do Calvário, em Campina Grande, pela ocasião do jubilamento do pastor João Bosco e 50 anos de Embaixadores de Sião na estrada. Campina Grande, sexta-feira, 5 de junho. Hoje celebra-se o Dia da Ecologia e o encerramento da Semana Mundial do Meio Ambiente. Logo mais, a missionária Janeide estará trazendo a conclusão e você deve estar com o seu coração aberto para receber a palavra que será ministrada agora pela nossa missionária Janeide. Êxodo 21:2 era lei que se você tivesse uma dívida com alguém, essa pessoa podia levar os seus filhos para serem escravos. Que situação! Mas Deus não deixa um seu desamparado. Versículo 2. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmãos, algumas vezes Deus nos ensina a fazer o melhor com o que nós temos. Pastor Ronaldo Lindório diz assim: a graça sempre será maior do que o problema. Nós sempre teremos algo. E ele pergunta: o que você tem em casa? Ela diz: nada. Tem situações que achamos que realmente não temos nada. Tudo que a gente tinha foi tirado. Nos sentimos vazios, abandonados, desamparados. E Deus muitas vezes quer que aprendamos a olhar à nossa volta. Nem tudo está perdido. Ele sempre nos deixa com algo. Olhando para essa viúva, se observarmos bem, ela tinha algumas coisas. Primeiro, ela tinha uma casa. Tem pessoas que vivem na rua. Seja agradecido por sua casa. É a Janeide, é alugada, mas você que não tem pago até hoje. Então, tenha contentamento. Pare de olhar para a vida do outro. Essa mulher tinha filhos. Tem pessoas que dariam tudo para ficarem grávidas, mas ela tinha filhos. Ela tinha saúde. Tem pessoas que dinheiro não compra saúde, e saúde não se compra. E Deus queria que ela olhasse para ela e dissesse: está faltando, mas eu tenho alguma coisa. Porque o nosso desafio é ver Deus trabalhando no ordinário, irmãos. Muitas vezes nós só queremos ver o extraordinário. Eu estou com uma amiga que ela está fazendo hemodiálise todos os dias. E quando você acorda, sabe por que você vai fazer xixi? Porque seus rins funcionaram. Todos os dias. O dessa minha amiga não funciona. E às vezes a nossa família está se pegando no que a gente não tem. Ah, eu não fiz isso. Ah, eu não tenho aquilo. E não tem visto o quanto Deus tem sido bondoso. Ela tinha algo que era insuficiente, que ela pensava que era azeite. Vamos entender. O azeite, ele era usado para ungir sacerdotes e reis. Mas o caso aqui, até as casas mais pobres tinha azeite, que era usado na cozinha e era queimado como combustão para iluminar. Essa mulher tinha um azeite. E nós, o que temos? Nós temos tudo, irmão. Nós temos Cristo. Nós temos paz nas universidades.
Nós temos repousos em dias turbulentos. Nós temos uma herança que nos está preparada. A nossa maior necessidade é Cristo. Sua família não precisa de tantas coisas. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que teve uma pesquisa que há 20 anos atrás as famílias viviam com menos e viviam melhor. Hoje nós morremos de trabalhar e vivemos. Morremos de trabalhar para uma televisão 32, não sei quantas polegadas. Mas para você ter uma televisão do tamanho disso aqui, você tem que trabalhar mais. E se você trabalha mais, você não tem tempo de sentar para assistir a televisão. Você quer um sofá que quando você senta, lhe dá massagem. Só que para você ter um sofá que lhe dá massagem, você tem que trabalhar mais. Mas você não tem tempo de sentar no sofá. Você comprou a mesa maravilhosa do meu sonho, com 8 lugares. Se você não almoça em casa, como uma quentinha. Você arruma sua casa com luxo, mas você sai de 5 da manhã e chega de 9 da noite. Sabe quem está desfrutando? A tua empregada. Come tua feira, se deita na tua cadeira, repousa. E você morrendo de trabalhar, porque estão dizendo a você que você tem que ter, que a tua segurança está no ter, que a tua felicidade está no ter, que você tem que guardar para o seu futuro, que você tem que fazer um pé de meia para seus filhos. Tudo bobagem. Deixa eu te dizer que é tudo bobagem. Tudo. Eu e você temos tudo. Nós temos o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Nós temos o Espírito Santo que mortifica a nossa carne. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita a termos atitudes do seu Espírito. A solução está na presença de Deus, irmãos. O problema não é tua casa pequena, o problema é você que é murmurador. O problema não é o teu carro que você ainda não conseguiu trocar. O problema é que você é invejoso. Não tem contentamento, passa o dia na rede social olhando a vida do outro. E é para isso que rede social serve. Rede social é tudo mentira. Olha a casa de fulano, olha o marido de fulano. Menina, deu flores a ela. Gente, vai levar ela para Dubai. Gente, tão em Gramado. Olha só. E deixando de ter gratidão. Que Deus é bom. Que Deus salvou você. Que seu casamento está até aqui porque Deus guardou o teu marido. Que teu marido só é fiel a você. Não é porque você está magra, não. É porque ele é temente a Deus. Deixa de ver o ordinário de Deus todos os dias. E essa mulher tinha azeite. Verso 3, assim. Então disse ele: já que só tem azeite, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Vamos ver aqui. Primeira coisa, pede vasilhas emprestadas. Irmãos, eu fiquei pensando, essa viúva e esses filhos eram bons vizinhos, ou não? Porque senão, como era que os vizinhos iam dar vasilha? Gente, e eu fiquei pensando nisso. Eu disse: Senhor, eu preciso ser boa vizinha.
Porque se eu pedir alguma coisa a esses vizinhos aqui, primeiro que na minha rua, para ver um sobrevivente, é uma vez no ano. O meu vizinho da direita, eu acho que faz uns 6 meses que eu vi. O da esquerda, 8 meses. Por quê? Porque a gente não tem tempo. Já se foi o tempo que era a rua da minha mãe, que era uma mundiça maravilhosa. Tinha Salomé, que era fofoqueira, que ela já faleceu. E ela era tão fofoqueira que quando eu chegava, ela dizia: Janeide, vem gente aí te procurando. Eu disse que tu só chegava de 11. Eu disse: valeu, obrigada. A gente não vive mais essa época de quando faltar açúcar, a gente correr no vizinho, fósforo, bombril. Eu sou desse tempo. Ai meu Deus, como era bom a rua da minha mãe. Então essa mulher, primeiro, ela era boa vizinha. Nessa correria, a gente não sabe nem o nome dos nossos vizinhos. Quanto mais falar de Cristo. A gente nem conhece os nossos vizinhos. Quanto mais falar do Evangelho. Saia daqui pensando quem são os seus vizinhos. Saia daqui hoje, meu Deus, quem são meus vizinhos? Será que se eu pedisse vasilhas, eles me dariam? Aí ele vai dizer: peça as vasilhas, feche a porta sobre ti e sobre teus filhos. Interessante que essa expressão, fecha a porta, foi dita por Jesus em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. A ideia é: o que vai acontecer na tua casa pertence ao Senhor. A gente pode aqui ter 2 aplicações. Primeiro, o que seria dessa mulher se não fosse esses 2 filhos? A Bíblia diz: feliz quem enche a sua aljava. Porque o inimigo, quando bater a porta, são seus filhos que pleiteará por você. O que será dessa geração que não quer ter filhos? Cachorro não vai botar comprimido na tua boca. Eu acho que eu já falei aqui. Eu sei o que é ficar doente e ter marido e filhas e genros. Eu sei como é bom. E esses dias eu me senti assim: meu Deus, como é bom ter genro. Um motoqueiro bateu em mim e desceu brabo, dizendo que eu tinha batido nele. E ele sempre disse: se bater em você, fecha o carro e ligue para mim. Não vá bater boca não. E ele dizia: desce do carro. O cara. E Euder, bateram em mim. Só que Euder estava longe. Disse: ligue para João. João é meu genro, que era bem pertinho. João, bateram em mim. E o cara dizendo coisa comigo. Meu amigo, quando meu genro chegou, 1,90 m. O que está acontecendo aí, meu amigo? Não, porque eu vim. Já. Como é bom. Como é bom. Tenha filhos, irmão, que possa cuidar de você, que possa zelar por você, que possa lhe honrar na sua velhice, que você não termine seus dias, se tiver dinheiro, na Vila Toscana, se não, no São Vicente de Paulo. Essa mulher tinha 2 filhos que ajudou ela. Mas uma coisa que a gente aqui também aprenda: fecha a porta. Sabe o que é isso? Pare de expor sua vida a outras pessoas. Fale a quem precisa falar. Irmãos, crise familiar se resolve em casa, não em rede social. Problema se resolve na oração, na comunhão com Deus. Esse fechar a porta significa: não permita e não tenha interferência quem vem de fora, vozes que não edificam. E eu vou dar aqui outra dicasinha, que principalmente para a mulher que fala demais.
Pare de falar de seu marido para sua família. Porque se você vive falando dele e até agora você ainda está com ele, é porque você é pior do que ele. Aí fala mal dele, e é natural a mãe tomar partido, é natural os irmãos tomarem partidos. Aí a briga está lá rolando e você, no outro dia com ele, meio mundo de amor. Mas quem começou a falar mal foi você. Você quer repreender o seu marido e você tem esse direito. Inclusive, a única pessoa que pode repreender o teu marido é você, em particular. E uma mulher sábia me disse uma coisa maravilhosa: Janeide, marido em público a gente elogia, no privado, cajado. Isso é sabedoria. Principalmente na frente de filho. Teu marido é o líder. É ele. Quantas vezes que meu marido fazia coisas que eu não concordava com minhas filhas e eu ficava calada. Mas quando estava só eu e ele, eu dizia: peraí, não é assim não. Você pegou pesado. Aí elas vinham: mãe, eu digo: é seu pai, cala a boca. Eu sabia que ele não estava certo. Mas no que eu me calava, eu estava dizendo a ela que marido se respeita. Que marido você tem que honrar. Que você não pode estar com esse viés feminista. Que o menino pede uma coisa, o marido diz que não pode. Aí você, a Eva caída, diz: diga a ele que fui eu que disse. Eu quero ver agora o que é que ele vai dizer. Mulheres, é tão bom você ser orientada pelo homem. Sabe por quê? Porque quando as coisas dão errado, é ele que paga, não é você. Deus foi atrás de Adão, não foi atrás de Eva. Porque Adão é o sacerdote. Porque se algo der errado, é ele que responde. As minhas filhas, quando estavam namorando, hoje são 2 casadas. Aí meu marido dizia: 10h30 em casa. Saia da igreja, vá lanchar, 10h30 em casa. Aí quando dava 10h10, 10h15, aí ele fazia: cadê suas filhas? Adão caído, né? Aí eu dizia: o pai delas disse que era 10h30. Aí eu corria pro celular: vem-se embora, que só falta 15 minutos para 10h30. Mas a ordem não foi dele? Descanse, irmã, seja liderada. Se dispa desse feminismo que diz que você tem que tomar a frente, que é sua natureza, é minha personalidade. Se eu não falar, eu morro. Mas meu marido é lento, Janeide. Se eu não fizer, as coisas não andam. Puxa ele a responsabilidade. Pede para ele ser homem. Pede para ele carregar a feira. Pede para ele trocar o gás. Mulher não pega em peso, não. Mulher auxiliadora. Mulher é aquela que está de lado, acompanhando. Sabe por que você está tão cansada? Porque você está carregando um fardo que não é seu. Por isso que você está cansada. Porque Deus não disse a você que era para você correr atrás do pão de cada dia. Deus disse ao homem: quer trabalhar fora, trabalhe, mas não é sua responsabilidade não. Tira esse peso das costas e joga para ele. Fecha a porta. Resolva seus problemas em casa. O nosso problema é que a gente fala demais. Irmãos, como deve ter sido sensacional. Quanto mais aquela mulher enchia, mais tinha azeite. Deus pode fazer maravilhas na nossa família.
Deus pode fazer marido grosso tratar a esposa como o vaso mais frágil. É isso que a Bíblia diz. Deus pode fazer a esposa rixosa virar uma mulher submissa, maravilhosa. Deus pode fazer filho rebelde honrar pai e mãe. Deus pode tudo, porque Ele é o dono do milagre. Tudo é por Ele e para Ele. Que a sua graça e misericórdia nos alcance. Aquela mulher ali estava experimentando. Quanto mais ela enchia, mais tinha. Versos 6 e 7. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Veja bem, a quantidade de azeite dependeu da quantidade de vasilhas que ela pediu emprestado. O milagre não aconteceu apenas pelo milagre. Não foi isso. Se ela tivesse mais vasilhas, teriam sido mais cheias. É a nossa fé de olhar as coisas impossíveis e acreditar que Deus pode. Irmã, Deus pode. Talvez você esteja olhando hoje o quadro da sua família e dizendo: é impossível. Deus pode. Descanse nele, espere nele, vá até ele. Ele pode. E o mais interessante, ele diz: limpe o nome da sua família, paguem o que deve. O milagre serviria para os outros e os seus devedores verem que é possível recomeçar. E ele estava dizendo: antes de comprar comida ou qualquer coisa, devolva o que não é seu. Deus não conserta desmantelo. Deus conserta coração contrito e arrependido que quer recomeçar. Errei, mas se quer recomeçar é com Deus mesmo. Agora Deus não pega desmantelo e faz remendo, não. Deus te dá a chance de recomeçar hoje. Até agora foi uma péssima esposa. Deus te dá a oportunidade de você ser hoje. Foi um péssimo marido, é grosso, é um cavalo dentro de casa. Deus está te dando a oportunidade de recomeçar hoje. Deus estava dando a ela: cristianismo é não deveis nada a ninguém. Que lição essa mulher estava ensinando a seus filhos? E ele diz: vão aprender a administrar o que Deus lhes deu. Pega esse azeite, venda, paga a dívida, e com o que sobrar vão negociar. Vão se esforçar para fazer render o que Deus lhe deu. Eu quero agradecer a todos quantos estiveram conosco, mas nesses instantes finais eu quero lembrar a todos: nesse domingo vá à igreja mais próxima da sua residência, no seu bairro. Quem sabe na sua rua, em sua cidade, há um templo evangélico. Se você reside em Campina Grande, de antemão eu quero lembrar a todos que nós temos EBD, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas, às terças-feiras, culto de oração pela família, e também às quintas-feiras, estudo bíblico. E não esqueçam, 13 e 14 estaremos em festa, culto de celebração do nosso jubilamento e também do conjunto Embaixadores de Sião, que estará celebrando o jubileu de ouro de Ministério de Louvor em todo o território nacional. Pregará no sábado o pastor Calvino, da Igreja Presbiteriana, e no domingo o pastor Walter Vandilson, da Igreja Congregacional em Dinamérica e vice-presidente da nossa denominação. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana, e nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo outra vez o conjunto Embaixadores de Sião. E até segunda-feira, se Deus quiser.
Jesus é a ponte que está sobre o rio de lutas, para o homem cansado poder do outro lado chegar. Sobre as águas barulhentas há uma ponte para alguém que precisa de ajuda, coragem e a vitória alcançar. Louva a igreja. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Jesus dá força ao homem que está sem coragem, levanta o abatido e ao fraco ele estende a mão. É o conforto de tua alma, é a ponte para alguém que se encontra com muitos problemas em seu caminhar. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Se levas uma cruz, eu te peço que não desanimes. A luta que passa em tua vida é pra glória de Deus. Ser firme nesta ponte que ampara os teus pés, dessas águas confusas que passam na vida de alguém. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Cristo é a ponte que leva o homem ao céu. Cristo é a ponte que une o homem